Às 5 horas e 14 minutos, horário local, o Centro de Informações de Combate a bordo do contratorpedeiro da Marinha Americana passa de rotina para fio de navalha em menos de 3 segundos. 3 contatos de superfície. Rápidos. Aproximando. Marcação 87. Na tela do radar, eles aparecem primeiro como retornos nítidos cortando a borda norte do corredor de navegação no Estreito de Hormuz. Sem sinal AIS. Sem chamada de ponte a ponte. Sem hesitação. Apenas 3 cascos em alta velocidade acelerando a partir do amanhecer cinza-azulado. Seus rastros já se alargando pela popa. Dentro do CIC, ninguém levanta a voz. Não é necessário confirmar a velocidade dos contatos. Contato 1, 34 nós. Contato 2, 31. Contato 3, já empurrando 36. Isso chama a atenção. Embarcações de ataque rápido podem fazer jogos nessas velocidades. Podem assediar, fintar, cruzar proas, forçar mudanças de curso. E em águas estreitas como Hormuz, até uma aproximação perigosa sem colisão pode se tornar um incidente internacional. O contratorpedeiro sabe exatamente onde está. Sabe exatamente qual corredor está mantendo. E sabe exatamente o quanto não pode desperdiçar espaço. No convés de navegação, o oficial de quarto se aproxima das janelas dianteiras, enquanto o horizonte começa a ganhar definição com a primeira luz. O navio faz parte de um movimento maior da Marinha Americana pelo estreito, cobrindo a formação à frente e mantendo a passagem limpa. Até agora, o mar estava calmo. O tráfego mercante, estável. Os sistemas normais. A situação sob controle. Então, os contatos mudam de vetor. Não é acompanhamento paralelo. Não é observação à distância. É convergência. Um pela bombordo, um pelo estibordo. Um diretamente à frente, ligeiramente deslocado. Isso não é casual. A distância de maior aproximação, menos de 4 milhas náuticas. E está diminuindo. O comandante entra no convés sem drama. Lança um olhar ao repetidor e faz a única pergunta que importa. Alguma comunicação? Negativo, comandante. Sem resposta ao primeiro chamado. Um aceno de cabeça. Chamem novamente. O operador de rádio transmite no canal de comunicação intranáutico. Voz plana e clara. Embarcações rápidas não identificadas. Embarcações rápidas não identificadas. Aqui é um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos em trânsito legal. Vocês estão se aproximando em velocidade insegura. Alterem o curso imediatamente. Nada. Nenhuma estática. Nenhum reconhecimento. Nenhuma correção. Apenas os rastros ficando cada vez mais longos. No CIC, os consoles iluminam rostos concentrados. Os operadores de guerra de superfície marcam cada variação de marcação. A guerra eletrônica começa a coletar emissões. As câmeras infravermelhas giram para o setor de ameaça e travam. Os contatos ainda estão longe demais para a identificação visual clara, mas os penachos de calor dos motores são brilhantes e estáveis. Essas embarcações não estão derivando para o corredor por acidente. Estão avançando com força total. A primeira confirmação visual vem do vigia de estibordo. Múltiplas embarcações pequenas. Silhueta baixa. Perfil veloz. Aproximadamente 10 milhas. O comandante estuda a geometria. 3 barcos. 3 ângulos. Um corredor se estreitando à frente. Tráfego civil ao sul. Costa iraniana em algum lugar além da névoa matinal ao norte. Ele já viu esse padrão antes. Não é um ataque. Ainda não. Primeiro vem a pressão. Forçar o navio americano a virar. Forçar o trânsito a desacelerar. Criar atrito. Criar imagens. Criar manchetes. O contratorpedeiro não dá a eles nenhuma dessas coisas. Manter curso e velocidade. Essa ordem importa. Nessas águas, qualquer movimento desnecessário pode ser interpretado como pânico ou fraqueza. O navio mantém firme a 15 nós. O contato líder acelera novamente. 38 nós agora. Rápido o suficiente para que a proa comece a subir e bater no ritmo do mar picado. Outro corta levemente para dentro pelo estibordo,
traçando uma linha que pode comprimir o espaço de manobra do contratorpedeiro em menos de 5 minutos. Distância de maior aproximação, 2,8 milhas náuticas. Na ala do convés, as óticas de longo alcance finalmente extraem detalhes da luz matinal. Cascos estreitos, perfil armado, pintura militar. Sem nenhuma dúvida agora. Embarcações de ataque rápido iranianas. O relatório percorre o navio em linguagem profissional e concisa. Convés, CIC. Contatos identificados como iranianos. 3 embarcações de ataque rápido. Aproximação coordenada. O comandante não reage externamente. Registrem. Abaixo, o navio começa sua transição silenciosa de presença para postura. Não combate. Ainda não. Mas postura. A montagem de artilharia dianteira gira alguns graus para fora da linha de centro. Não o suficiente para ameaçar. Suficiente para ser visto. As guarnições dos sistemas de defesa aproximada reportam prontidão. Os sistemas de contramedidas são verificados. O conjunto de guerra eletrônica aprofunda sua captura, registrando cada varredura, cada sussurro, cada oscilação vinda das embarcações iranianas. Isso não é mais apenas navegação, é evidência. Lá fora, o mar continua encolhendo. Às 5h17, o contato de bombordo faz o primeiro movimento verdadeiramente agressivo. Ele angula através da projeção de curso do contratorpedeiro. Não perto o suficiente para colisão, mas perto o suficiente para forçar cálculos. O contato de estibordo espelha a pressão, ficando mais aberto, mantendo o navio americano centralizado entre eles. A terceira embarcação permanece à frente, acompanhando e esperando. Eles estão construindo uma armadilha. O operador de rádio chama novamente, desta vez com mais firmeza. Embarcações militares iranianas aproximando-se de navio de guerra americano. Estão operando de forma insegura. Alterem o curso agora. Suas ações estão sendo registradas. Ainda nada. Nenhuma resposta. Nenhuma mudança. Apenas intenção. Do convés de voo, o relatório sobe ao convés de navegação. Destacamento de helicóptero em prontidão. Esse é o próximo degrau da escada. Olhos no alto. Pressão vinda de cima. Prova legal de todos os ângulos. Liguem os motores, diz o comandante. Um momento depois, a primeira batida pesada das pás do rotor rola pela popa enquanto o helicóptero do navio começa a ganhar vida. As equipes de convés se movem rápido, baixo, disciplinado. Cada movimento praticado. Atrás deles, o contratorpedeiro continua cortando o estreito. Casco cinza. Passo firme. Rastro limpo. Sem desvios. No CIC, um dos operadores se inclina em direção à sua tela. Novos contatos. A sala tensiona. Marcação 012. 2 retornos de superfície adicionais. Distância, 18 milhas náuticas. Velocidade alta. Rumo sul. Por um segundo, ninguém diz uma palavra. Então a imagem tática se atualiza de uma só vez. Isso nunca foi apenas 3 barcos. Foi um movimento de abertura. E agora, com o helicóptero girando no convés e 5 embarcações iranianas começando a moldar a água à frente, o contratorpedeiro não está mais olhando para assédio. Está olhando para uma armadilha. Às 5h19, a imagem tática endurece. 5 contatos de superfície iranianos agora enquadram a borda norte do corredor de navegação. 3 já estão perto o suficiente para influenciar as decisões do contratorpedeiro. Mais 2 avançam para o sul em alta velocidade, ainda além do alcance visual, mas já não são mais teóricos. Na tela do CIC, a geometria é óbvia. Isso não é acompanhamento aleatório. É uma compressão coordenada. No convés de voo, o helicóptero decola. O vento do rotor rasga o aço enquanto o MH-60R Seahawk sobe pela popa, o nariz mergulhando levemente antes de nivelar e empurrar para o norte em direção aos contatos. Seu trabalho é simples no papel e perigoso na prática. Identificar. Ampliar a consciência situacional do navio e deixar claro que o contratorpedeiro não está cego.
Abaixo, o navio americano mantém o curso. Só isso já exige disciplina. O Estreito de Hormuz não perdoa movimentos descuidados. Petroleiros já estão passando pelos corredores sul. O tráfego comercial cria padrões fixos. As embarcações iranianas sabem disso. Estão usando a geografia da mesma forma que um lutador de faca usa as paredes, não para atacar ainda, para estreitar as escolhas. A atualização da distância de maior aproximação. Contato líder, 2,1 milhas náuticas. Flanqueador de estibordo, 2,5. Contato frontal desacelerando levemente, possivelmente aguardando os outros. O comandante ouve sem falar. Ele já viu assédio em águas estreitas o suficiente para saber a diferença entre ruído e coreografia. Isso é coreografia. As primeiras imagens do helicóptero chegam segundos depois. Granuladas no início, depois mais nítidas. Embarcações de ataque rápido estreitas, perfil baixo, cascos militares. Assinaturas de rastro sobrepostas em um arco irregular. Uma embarcação está liderando visivelmente, pressionando forte e atraindo atenção. Outra permanece deslocada para estibordo, nunca se comprometendo totalmente. A terceira continua à frente, agindo como um portão. Os dois contatos mais recentes estão mais atrás, mas na linha correta para transformar a pressão de 3 pontos em uma rede completa. Eles estão cercando, diz o operador de sensores do helicóptero pelo canal. Essa palavra pousa com peso. De cima, o padrão é mais claro do que jamais poderia ser ao nível do mar. As embarcações iranianas não estão avançando como um enxame imprudente. Estão usando espaçamento, uma pressiona pela proa, uma ameaça um corte por estibordo, uma fica suspensa a bombordo longe o suficiente para forçar cautela. A dupla traseira está fechando como uma segunda camada, pronta para explorar qualquer virada americana. O contratorpedeiro responde da única forma que pode. Continuar advertências, registrar todas as emissões, manter velocidade. O rádio craqueja novamente. Embarcações militares iranianas. Aqui é o navio de guerra da Marinha dos EUA em trânsito legal. Suas manobras são inseguras. Alterem o curso imediatamente. Silêncio. Nenhum reconhecimento. Nenhuma correção de curso. Nenhum esforço para fingir que isso é um mal-entendido. Às 5h21, a embarcação líder iraniana comete o primeiro movimento de pressão real. Ela avança pela projeção de curso do contratorpedeiro. Não perto o suficiente para acionar alarmes de colisão, mas perto o suficiente para forçar cada oficial no convés a recalcular tempo, velocidade e espaço. O flanqueador de estibordo acelera junto. Agora o contratorpedeiro está sendo enquadrado pelos dois lados. O Seahawk desce mais, 60 metros acima da água. Entra rápido, mas controlado, angulando levemente ao lado da embarcação líder. A tripulação já consegue ver homens no convés. Capacetes, uniformes escuros, movimento ao redor de armamentos montados. Nenhuma arma visivelmente apontada ainda. Mas esse não é o ponto. A presença em si é a mensagem. O helicóptero transmite em frequências abertas. Embarcação militar iraniana. Aqui é helicóptero da Marinha dos EUA. Estão operando de forma insegura nas proximidades de um navio de guerra americano. Mudem o curso agora. O aviso é repetido. Ainda não. Mas uma coisa muda. A embarcação líder iraniana desvia a proa meio grau para fora. Apenas o suficiente para parecer menos temerária na câmera. Depois volta a deslizar para dentro. Não é recuo, é performance. Dentro do CIC, o supervisor de guerra eletrônica relata: varredura de radar de busca de superfície do contato 2. Baixa potência, intermitente. Estão nos rastreando. Comportamento de rastreamento, sim. Não é controle de fogo. Essa linha importa. Radar de busca significa medição. Posição, rumo, velocidade e intenção. Não é um disparo, mas é mais um passo para longe da inocência. Às 5h22,
O quarto e quinto contatos começam sua curva a partir do norte. A tela tática aperta ainda mais. De cima, o Seahawk captura a forma completa agora. 5 embarcações escalonadas, nunca se aglomerando, sempre deixando espaço umas para as outras manobrar. Profissional o suficiente para ser perigoso. A resposta do contratorpedeiro permanece fria. O canhão dianteiro continua apontado para fora da linha de centro, visível, mas contido. Os sistemas de defesa aproximada permanecem prontos e silenciosos. As contramedidas estão configuradas. Um segundo navio de guerra americano mais atrás no trânsito começa a ajustar sua posição. Sutil no início, adicionando profundidade ao lado americano do tabuleiro. As embarcações iranianas podem estar cercando um navio, mas não estão cercando um navio sozinho. Então a tripulação do helicóptero vê algo pior do que as embarcações. Ao norte do enxame, mais perto da costa iraniana, rastros de poeira se movem por uma faixa pálida de terra além da água. Veículos longos, espaçados, parando e partindo. O operador de sensores aumenta o zoom. Formas retangulares, estruturas elevadas. Convés, helicóptero. Possíveis lançadores móveis na costa. Repito, possíveis lançadores de mísseis móveis se posicionando. Pela primeira vez naquela manhã, a categoria do perigo muda. Isso não é mais apenas um evento de assédio de superfície. Embarcações rápidas na frente, sistemas baseados em terra ao fundo, um corredor se estreitando no meio. O contratorpedeiro continua em movimento, mas cada homem no CIC agora entende a mesma coisa ao mesmo tempo. A armadilha ao redor do navio não é a ameaça completa. É cobertura para algo maior. Às 5h24, o Estreito de Hormuz para de parecer uma zona de assédio e começa a parecer um problema de engajamento de fogo. Dentro do CIC, o painel de ameaças do contratorpedeiro se atualiza em tempo real. 5 embarcações de ataque rápido iranianas permanecem espalhadas pelo lado norte do corredor, ainda comprimindo o espaço de manobra do navio. Mas agora, o feed do helicóptero adicionou algo mais pesado à equação. Múltiplos lançadores móveis se movendo ao longo da costa iraniana, parando em intervalos escalonados, se virando em direção à água. Isso muda tudo. A pressão de superfície pode ser gerenciada. Mísseis baseados em terra transformam pressão em contagem regressiva. O relatório chega 2 vezes para remover qualquer dúvida. Veículos de lançamento possíveis confirmados. O comandante olha uma vez para a tela tática, depois para as janelas do convés, onde a água à frente ainda está calma o suficiente para parecer inofensiva. Passem para o grupo. A mensagem é transmitida pela cadeia imediatamente. O contratorpedeiro não está mais apenas cobrindo um trânsito. Está na vanguarda de uma ameaça multidomínio em desenvolvimento. Em algum lugar atrás e ao sul, o restante da formação americana começa a responder, silenciosamente, profissionalmente, sem nenhum chamado dramático pelo ar aberto. Outro contratorpedeiro americano ajusta sua posição. A vigilância aérea se intensifica. Sensores adicionais começam a se voltar para a costa. A forma visível da armadilha permanece na água. A forma invisível dela agora se espalha para o interior. Às 5h25, a embarcação líder iraniana faz o movimento mais audacioso até agora. Ela corta com força através da projeção de curso do contratorpedeiro em um ângulo interno, perto o suficiente para forçar um recálculo no convés, não perto de colisão, não temerário o suficiente para desencadear ação defensiva imediata, apenas perto o suficiente para continuar testando os nervos do navio americano. Distância de maior aproximação, 1,4 milhas náuticas. Ninguém no convés pisca. O contratorpedeiro não cede o corredor. Manter curso, manter velocidade. Essa ordem carrega peso agora. Cada segundo que o navio permanece firme, nega às embarcações iranianas a imagem que querem. Um navio de guerra americano fora do corredor em um dos pontos de estrangulamento mais observados da Terra.
Lá de cima, o Seahawk amplia sua órbita. A tripulação pode ver o tabuleiro completo mais claramente agora. Uma embarcação iraniana avançou longe demais e está expondo seu flanco aos sensores do contratorpedeiro. Outra permanece no estibordo tentando preservar a caixa. Os dois contatos traseiros ainda estão se fechando, mas seu timing começou a derivar levemente. Não muito, apenas o suficiente para sugerir que a formação está sob pressão. Abaixo, a equipe de guerra eletrônica do navio americano não está perdendo nada. Cada varredura de radar, cada rajada de comunicação, cada pequena mudança de espaçamento está sendo capturada, marcada e registrada. Então, o primeiro tom de aviso soa. Agudo, breve, distinto. Cabeças se viram no C&C. Atividade de radar da costa. Outro tom segue. Mais longo desta vez. Não é um aviso de lançamento de míssil, ainda não. Mas já não é mais ruído de fundo. Avaliando como comportamento de suporte de designação de alvo, diz o oficial de guerra eletrônica. Essa é a maneira mais cuidadosa de dizer isso. O comandante ouve o tom pelo alto-falante do convés e faz a pergunta diretamente. Estão nos travando? Travamento confirmado negativo, mas estão se aproximando. Aproximando. Essa palavra aperta o ar. O helicóptero é ordenado a se afastar ainda mais. Se as baterias costeiras estão acordando, uma aeronave circulando em baixa altitude se torna um primeiro alvo mais tentador do que um contratorpedeiro construído para absorver e devolver punição. O Seahawk vira para fora e sobe, permanecendo no tabuleiro, mas recusando-se a se tornar a peça mais fácil de atingir. Às 5h26, as embarcações iranianas sentem a mudança de pressão e empurram mais forte. A embarcação frontal angula para dentro novamente, desta vez em uma linha mais acentuada, a proa subindo, o rastro socos brancos pela água escurecida. No estibordo do contratorpedeiro, a embarcação flanqueadora acelera para acompanhar, tentando prender o navio americano entre movimento e óticas. A mensagem é simples. Reaja errado. E a imagem pertence a Teherã. Mas o contratorpedeiro não está reagindo errado. O canhão dianteiro permanece levemente fora da linha de centro, ainda não ameaçando, ainda impossível de ignorar. Os sistemas de defesa aproximada permanecem prontos. Os lançadores de chamarizes estão ativos. As óticas do convés estão travadas. O C&C agora está executando 2 vetores de ameaça ao mesmo tempo. Geometria de superfície e ativação baseada em costa. Então, mais uma camada americana desliza para o tabuleiro. Uma aeronave tática americana redirecionada de mais atrás na formação confirma presença acima. Não baixa o suficiente para provocar. Não perto o suficiente para ser cinematográfica. Apenas presente, rápida, armada. Observando. As embarcações iranianas não podem ignorá-la. A embarcação líder vacila meio grau fora de sua linha antes de corrigir. Movimento minúsculo. Significado enorme. Pela primeira vez desde as 5h14, a pressão não está mais se movendo em apenas uma direção. Às 5h27, as emissões da costa têm um pico novamente. Breve, depois desaparece. Um pulso, não um disparo. Suficiente para dizer a cada ouvido treinado no C&C que a linha entre intimidação e engajamento está ficando perigosamente fina. O contratorpedeiro agora está sentado no centro exatamente do tipo de momento que a guerra naval moderna mais odeia. Intenção demais, clareza de menos, armas demais dentro, tempo de menos, embarcações rápidas à frente, possíveis lançadores de mísseis na costa. Tráfego civil ao sul, forças americanas convergindo por trás, e uma interpretação errada de qualquer lado pode transformar manobra em impacto. A embarcação líder iraniana vira para dentro mais uma vez, mais acentuada do que antes. Sua proa apontando através do quarto dianteiro do contratorpedeiro em uma linha que não parece mais teatro. Parece compromisso. O comandante a observa por um segundo longo demais para o conforto de todos os outros. Então fala. Não alto,
Não dramaticamente, apenas claramente o suficiente para o Convés e o C&C ouvirem a mesma ordem ao mesmo tempo. Executar perturbação. Nenhuma explicação segue. Não é necessária. Porque em algum lugar entre as 5 embarcações, a costa ativa e a água se estreitando à frente, a Marinha do ZUA acabou de decidir que o próximo movimento não pertencerá ao Irã. Às 5h27, o equilíbrio muda. Não com tiros. Não com um lançamento de míssil. Com controle. A ordem percorre o contratorpedeiro em linguagem precisa e praticada. Executar perturbação. Sem emoção. Sem movimento desperdiçado. Dentro do C&C, esse comando significa uma coisa. Pare de reagir à forma da armadilha e comece a desmontá-la. O primeiro golpe é invisível. A equipe de guerra eletrônica lança uma resposta cuidadosamente gerenciada em todo o espectro. Não ampla o suficiente para parecer pânico. Não imprudente o suficiente para sangrar para o tráfego civil. Apenas precisa o suficiente para atingir as embarcações iranianas, onde vive o assédio coordenado. Rádios, alcance, timing, confiança. No feed do helicóptero, a mudança é imediata. A embarcação líder iraniana, a que estava conduzindo a pressão pela proa, treme meio grau fora do curso. Seu rastro perde simetria. Um momento depois, o flanqueador de estibordo deriva mais para fora do que tinha qualquer razão para fazer. Não muito. Apenas o suficiente para olhos treinados verem que a formação não está mais respirando como uma unidade. Dentro do C&C, as emissões florescem e se dispersam. Estão interferindo uns nos outros agora. Essa é a primeira fissura. O contratorpedeiro a usa instantaneamente. 2 graus a estibordo. É uma pequena correção de leme, quase invisível de fora, mas cronometrada contra o espaço que se alarga entre a embarcação líder e o flanqueador de estibordo. Isso muda a geometria de todo o encontro. As embarcações iranianas estavam construindo uma caixa. Agora a borda frontal dessa caixa está desalinhada, e o navio americano está deslizando sua proa em direção à costura. De cima, a tripulação do Seahawk vê melhor do que ninguém. O padrão de 5 embarcações não está mais limpo. A dupla traseira do norte ainda está se fechando, mas agora está convergindo para uma imagem que já mudou. Seu timing está atrasado. Seu espaçamento está errado. A embarcação líder não está mais centralizada. A de estibordo está muito aberta. A embarcação de pressão de bombordo precisa decidir se aperta agressivamente ou arrisca ficar encalhada no seu próprio lado da linha. Essa hesitação custa caro. O contratorpedeiro adiciona velocidade, não uma rajada, não uma aceleração dramática, apenas potência suficiente para fazer cada cockpit iraniano recalcular as taxas de fechamento em tempo real. O navio americano não é mais o objeto fixo no centro do tabuleiro. Ele está remodelando o tabuleiro enquanto eles ainda estão tentando lê-lo. O helicóptero desce uma passagem mais baixo, deslocado lateralmente, mantendo cada embarcação sob vídeo de movimento completo. Seu aviso vem novamente pelas frequências abertas. Mais firme agora. Embarcações militares iranianas estão interferindo no trânsito legal de um navio de guerra americano. Suas ações são inseguras. Recuem imediatamente. Desta vez, algo vem de volta. Não uma resposta formal, não uma transmissão naval limpa. Apenas fragmentos quebrados de vozes sobrepostas e comandos cortados se sobrepondo uns aos outros no canal. O tipo de tráfego confuso que formações disciplinadas não produzem, a menos que o plano esteja começando a falhar. Às 5h28, a embarcação líder iraniana tenta recuperar a iniciativa. Ela avança para dentro novamente, proa batendo, tentando cruzar o quarto dianteiro do contratorpedeiro antes que a costura se abra mais. Mas o contratorpedeiro já passou pelo ponto de decisão. A ligeira virada do navio americano, a velocidade adicionada e a pressão eletrônica forçaram a embarcação líder iraniana a um ângulo ruim. Agressiva demais para manter a formação. Comprometida demais para se desengajar de forma limpa. Exposta demais para continuar ditando o ritmo. Contato líder isolado.
Essa chamada sai do CIC com a calma de uma previsão do tempo. A aeronave tática americana acima confirma a presença mais próxima agora. Ainda não mergulhando, ainda não ameaçando, mas baixa e perto o suficiente para se tornar parte do horizonte das tripulações iranianas. O efeito visual importa. O que parecia do lado iraniano como um contra-torpedeiro encurralado em um corredor agora parece diferente. Um navio de guerra mantendo a linha. Um helicóptero acima. Suporte de asa fixa chegando. Outro combatente de superfície americano se aproximando pela retaguarda. E cada movimento sendo registrado de 3 domínios ao mesmo tempo. Então, a costa fica quieta. Pela primeira vez desde que os lançadores de mísseis foram avistados, o comportamento de suporte de radar desaparece. Nenhum travamento rígido. Nenhuma iluminação de acompanhamento. A resposta de guerra eletrônica do contra-torpedeiro ou complicou a imagem de designação de alvo ou convenceu alguém na costa de que a janela está se fechando rápido demais para explorar. De qualquer forma, os lançadores não estão mais ditando o ritmo. O contra-torpedeiro está. Às 5h29, o flanqueador iraniano de estibordo comete o erro que encerra o jogo de pressão. Tentando preservar a caixa, ele vira para dentro tarde demais e bruscamente demais, cruzando a linha de visão da embarcação líder e brevemente comprimindo exatamente o espaço que a formação precisava manter aberto. De cima, é óbvio. Do convés, é suficiente. Estão interferindo uns nos outros. Exatamente. É isso que a Marinha do Zhiwa queria. Não uma troca heróica. Não uma explosão cinematográfica. Um desmonte tático. Um momento em que a pressão disciplinada faz um pacote de assédio coordenado desmoronar sob sua própria complexidade. O contra-torpedeiro avança pelo espaço, rastro endurecendo, proa firme. Sem sirenes. Sem tiros de aviso. Apenas aço, potência e timing perfeito. A embarcação líder iraniana quebra primeiro. Sua proa sai do alinhamento por vários graus, depois mais. Ela não está mais atacando a costura. Está escapando das consequências de tê-la perdido. Segundos depois, a de estibordo se abre novamente, abandonando o ângulo que levou 10 minutos para construir. A embarcação de bombordo reduz a velocidade. Os 2 barcos do norte, chegando agora a uma briga que já mudou de forma, param de pressionar e começam a derivar para um espaçamento frouxo de suporte em vez de uma camada de fechamento. A caixa se foi. Às 5h30, a aeronave tática americana passa baixa o suficiente acima para que cada tripulante em cada convés iraniano a veja claramente. Nenhuma liberação de armamento, nenhum sinalizador, nenhum teatro. Apenas presença respaldada por alcance óbvio. Essa é a parte implacável. Não destruição. Exposição. As embarcações iranianas agora estão completamente